e a forquia da lavra súbia. Os irmãos estão me ouvindo certinho aí atrás? Sim. Irmãos, presta atenção. Deus mandou eu passar para a igreja. E Deus mandou eu passar o que Ele me mostrou essa madrugada, aonde eu colocar os meus pés. Aleluia. Irmãos, quem está me ouvindo diz amém. Estou decomana e sai. Subi decomana e a cama. Anaia for que anda lá pra sub. Irmãos, eu tive uma visão de madrugada que eu estava em um lugar, eu, minha esposa e muita gente. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Decanta, sub, ané. Presta bastante atenção, por favor. Este, deco, maná e a sub. E eu e minha esposa e essas pessoas estava de noite, escute, sui, decan. E a gente olhava, meus irmãos, para o céu. Tinha um homem, ele andando no céu, ele andando, e a uns 100 metros longe dele tinha outro homem menor que ele. Era um homem de alta estatura e um homem de pequena estatura. Escute isso. Deco, maná. Stei, de ré, sui, deco, maná, yasu. Stai, dai, que, deco, stei, de ré, su, deco, maná. Stei, deco, decanta, su, yalá, yafor, que anda lá, braço. E este homem, irmãos, ele andando no céu, assim, como se ele estivesse pisando, mas dava para você ver que não tinha piso nenhum. Ele no céu andando e todo mundo olhando. Todo mundo olhava para ele. Escute. E ele pegava as estrelas que estavam no céu e ele empurrava elas. Ele ficava empurrando as estrelas. E quando ele empurrava uma estrela, ela ia como se fosse um relâmpago, como se fosse um flash. E o outro homem de mais pequena estatura, que estava ali 100 metros na frente, ele ia parando ela e ia juntando uma em cima da outra. E eu lembro que estava eu e minha esposa, Deus me mostrando isso, e mais pessoas que saíram de fora das suas casas e ficaram olhando aquele homem empurrando aquelas estrelas. E aquele homem lá na frente, ele ia empurrando elas, e elas ficavam em formato de um quadrado. Quem está me ouvindo diz amém? Quem está me entendendo, irmãos? E conforme aquelas estrelas iam se ajuntando diante daquele homem pequeno, ficava como pequenas nuvens quadradas. Ficava pequenos quadrados divididos um em cima do outro. Que nem está ali, na Arca da Aliança. Você está vendo os quadrados? Ali um em cima do outro. Ficava desse jeito. Não sei dizer para você quem era o homem de alta estatura e quem era o homem de pequena estatura, mas eu via certinho o que acontecia e o que ele fazia. Cada estrela que ele empurrava era como um relâmpago, e aquele pequeno ele conseguia parar a estrela conforme ela vinha na direção dele e colocava uma em cima da outra. E eu fiquei falando na visão: como pode isso? O que está acontecendo?
O que vai acontecer? Estei, Decou, Manai e Assúpia. Posso continuar, igreja? Posso continuar, igreja? Escute, irmãos. Amanheceu o dia. Já não estava ninguém para fora, cada um em suas casas. Escute isso, irmãos. Estava falando com a minha esposa e meus ossos por dentro, o meu corpo começou a doer. E eu estou sentindo aqui de novo. Os meus ossos, o meu corpo está doendo do mesmo jeito que estava quando eu estava falando com a minha esposa sobre a visão que eu tinha. Escute, nós estávamos dentro de uma casa, eu, minha esposa, minha família. Escute, e eu lembro que eu abri a janela. Quem já viu um drone? Quem já viu um drone? Quem sabe o que é um drone? Eu abri a janela, irmãos, da minha casa. A hora que eu olhei, estava vindo muitos drones, irmãos. E aonde Decou, Maná e Assúpia, aonde esse drone ele pegava, ele explodia a casa. E eu escutava uma pessoa falando, uma voz que dizia: olha o tamanho do avião dos Estados Unidos que está passando. E esse avião, ele ia soltando, ele ia liberando os drones. E, irmãos, foi muito triste, foi devastador. Eu não sei se um drone que traz uma bomba ou um míssil, se ele é do tamanho de uma formiga ou se ele é de um tamanho de um navio. Eu não sei definir, porque eu não sou envolvido em guerras. Mas o que eu vi foi casas sendo explodidas e famílias, irmãos, tentavam correr, tentando socorrer aqueles que estavam, irmãos, sem braço e sem as duas pernas. E casas pegavam fogo, irmãos. Decou, Maná e Acã. Decou, Maná e Açu. E eu tentava sair da minha casa, eu não conseguia, irmãos, porque eram muito drones. Aonde eles pegavam, irmãos, eu lembro que eu olhei para um lado, estava vindo uma família com seus entes queridos nos braços, chorando, e muito sangue, irmãos, pessoas sem braço, sem perna, e casa explodindo. E quando eu olhei para baixo, tinha uma casa enorme, grande. Eu vi a hora que o drone pegou nela e ela desceu, irmão. Foi um estrondo muito grande e ninguém conseguia correr. Era só família socorrendo a outra. Foi essa madrugada, essa visão que Deus, Ele me deu. E aquele avião, irmãos, ele não parava de soltar drone. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Não foi na classe alta que ele começou a soltar esses drones. Não foi na classe média. Foi só em área de comunidade. Só em área de comunidade que esses drones estavam sendo distribuídos, estavam sendo direcionados às casas no meio das comunidades. Foi muito grito, muito choro,
muita retaliação. Quem tem visto pela televisão quando tem uma guerra em outro país? Levanta sua mão. Levanta sua mão, por gentileza. Você vê como que fica os prédios? Você vê como que fica as casas? Devastadas. Assim estava o nosso Brasil. Assim estava o nosso Brasil. Está para acontecer algo, irmãos, que ninguém vai impedir que aconteça. Deus está alertando a igreja. E uma coisa que eu chamo a minha atenção: quem estava aqui na terça-feira? Quem estava aqui na terça-feira? Muitos julgam pela aparência. Muitos julgam pela aparência. A irmã estava pregando aqui e ela estava falando que o espírito da morte, ele vai vir. Era mais ou menos isso que ela estava falando, que o espírito da morte, ele só não ia entrar na casa daqueles que tivessem, como Moisés fez lá atrás, passado o sangue do cordeiro nas portas. Eu não sei se você está acreditando, eu não sei se você crê, irmãos. Eu não tenho discernimento de sonhos, irmãos, mas uma coisa que eu tenho é respeito com as revelações que Deus lhe dá para os seus ungidos, os profetas. Eu via o Brasil sofrendo altas consequências, e não eram os ricos, eram os pobres, porque tem pessoas que acham que os corruptos estão nas comunidades, sendo que eles estão em lugares, e o povo sofria retaliação no lugar deles. Quem crê, irmão, nesse testemunho? Stei de maná e açúcar, stei de cantaná e a flor que anda lá abraçou. Eu não via livramento. Stei de canta súbia. Eu vi, irmão, uma destruição em massa no nosso país, irmãos. E eu com medo, olhando pela janela, eu via como um drone, ele passava perto da minha casa, e eu fechava a janela com medo, já escutando, querendo escutar o barulho. Eu sabia que eu ia ouvir o estrondo, eu sabia que a minha casa, irmãos, e na minha casa ele não entrava. Maná e açúpia. E na casa daqueles que estão fiéis a Deus, Deus vai livrar do espírito da morte que há de passear sobre o nosso país. O que está acontecendo eu não sei, mas o que está para acontecer, Deus já me mostrou. Ora dentro da sua casa, jejuma dentro da sua casa, faça campanha dentro da sua casa, unge a sua casa, porque eu tenho certeza que os que é do Senhor, Ele vai livrar, Ele vai guardar, assim como até hoje Ele guarda aqueles que são dele. Quem crê, irmãos? Quem crê? O Espírito